Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje estou aqui numa live, é mais ou menos uma live, né? Estamos gravando aqui. Trouxe a minha colega hoje, lá do Maestria em Coaching, a Marta Cardoso Gonçalves. Ela é especialista em respiração circular, ela ajuda as pessoas no autoconhecimento, né? Se desenvolverem através do autoconhecimento. E eu decidi trazer ela aqui hoje, porque quando a gente fala de produtividade, produtividade é muito mais do que você ter uma agenda que fecha, né? Você ter um horário para fazer as coisas, você ter o teu tempo certinho para você fazer as coisas que entraram na sua agenda, que você deixou entrar, as atividades que você decidiu que ia realizar, né? É muito mais do que isso, é muito mais do que ter uma agenda que feche. É ter uma agenda que feche e que você esteja disposta o bem o suficiente para realizar aquilo que está na sua agenda. Né, Marta? Então, eu quero te dar as boas-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade de eu poder, além de estar aqui junto com você, que é excelente, é uma companhia excelente nessa tarde de segunda-feira, também poder falar um pouquinho, né, sobre o que você acabou me convidando, né, para participar. Adorei. É muito bom ter você aqui. E aí você deve estar se perguntando, né? Como é que respiração... Essa foi uma pergunta que eu fiz para a Marta aqui nos bastidores, né? Como é que respiração tem a ver com produtividade e tem a ver com alimentação, que é o que a gente vai falar hoje aqui. Explica um pouquinho para a gente, Marta, como é que se dá essa ligação disso tudo. Então, o processo de respiração, ele, fundamentalmente, ele serve para que a gente recolha os sentidos externos e traga ele para esse mundo interno que no dia a dia a gente quase nem percebe. A gente sabe que tem pensamentos, que tem emoções, que tem sensações. A gente, quando briga com alguém, ou quando discute com alguém, ou quando está feliz por alguma coisa, a gente tem um enlevo, uma sensação. Mas a respiração, ela no processo contínuo, a prática contínua, né? Ela vai levando a gente a uma consciência detalhada da gente. Ah, Marta, mas todo mundo atinge isso? Não, isso não é assim, isso é prática. Como tudo na vida é prática, é que nem você escovar seu dente todo dia, respirar, a gente naturalmente respira. E tem uma coisa que é muito interessante, que o único sistema do nosso corpo que a gente pode conduzir é o sistema respiratório. Então, a coisa mais interessante que eu sempre falo nos cursos, né, nos grupos, é isso. Pessoas, deem atenção a esse benefício que a gente tem, né? E a esse controle. Eu não gosto de usar essa palavra controle, que fica muito forte, né? A esse controle. Então, no momento em que a respiração, ela é o sistema que nós podemos conduzir conscientemente, a gente pode aumentar o nosso nível de circulação sanguínea. O intestino da gente, ele é considerado a nossa segunda mente. Como é que isso funciona? Se você tiver com prisão de ventre, se você tiver com o intestino cheio de fezes, a gente costuma dizer, isso já virou até uma brincadeira, que a gente está enfesado, né? E é isso mesmo. A gente com o intestino preso, abdômen dilatado, o que a gente mais sente é vontade de toda hora querer ir ao banheiro e não consegue, né? A gente não fica muito paciente com a gente, tem um incômodo no abdômen. Então, conforme, não que isso seja uma regra, tá, Fabiana? Mas assim, conforme a gente vai respirando, como a respiração ela está diretamente associada ao meu pensamento e à minha emoção, essa parceria corpo e mente, né? Ela vai nivelar esse estado. O que acontece? Se eu estiver com o meu intestino muito preso e isso não for uma questão fisiológica, patológica, tá? Se for simplesmente emocional,
associado à ansiedade, a medo, a solidão, né? A rejeição. Essas emoções que estão associadas a esse estado, a respiração gradativamente vai aumentando esse fluxo sanguíneo e, consequentemente, o intestino vai funcionar melhor. Claro que associado a isso, se você tem um vício alimentar que naturalmente prende o teu intestino, porque se a gente fosse desdobrar isso, a gente ia ver que o açúcar está associado à proteção, a gordura está associada também à proteção. Se eu for pegar essas associações e associar às emoções, a gente vai ter aqui uma entrevista de 10 minutos de chegar onde a gente quer chegar. Sim, né? Mas, assim, a respiração, ela é responsável por 75% do fluxo do nosso intestino. Olha que preciosidade, que pérola, né? Eu achei muito interessante quando você falou desse incômodo, né? Desse incômodo que muitas vezes a gente sente por conta de alimentação, se sente dilatado, se sente inchado, né? E como isso atrapalha a nossa produtividade, como isso distrai a gente, né? Às vezes a gente está num fluxo criativo, a gente está num fluxo de realização, está conseguindo realizar, está conseguindo não deixar pendências, né, para o próximo dia, a gente entra num ciclo de alimentação errada, a agenda já desanda totalmente, a gente já se sente muito menos disposta para realizar as coisas, e como aqui a gente está falando, né, Marta, com o meu público, que são mulheres super bem-sucedidas, que querem ser mais produtivas, né, e elas já entenderam a importância da agenda para isso. É importante também, né, como a gente trabalha de forma integral aí dentro do Mulheres de Excelência, é prestar atenção para a alimentação. Eu queria que você falasse também um pouquinho como a alimentação ela pode contribuir para manter a nossa atenção, para evitar justamente essas distrações no nosso dia a dia. Você pode dar uma dica a respeito disso, Marcos? Eu vou deixar claro que eu não sou nutricionista, eu não sou nutróloga, mas devido à minha experiência, eu tenho profissionais que me atendem muito bem, né? Eu costumo buscar o apoio de nutricionistas que são funcionais, né? Por quê? Porque elas vão avaliar em mim toda a questão da minha química, né? Vitaminas, sais minerais, carboidratos, tudo o que eu tenho, que compõe o meu sangue, elas fazem uma avaliação e eu tenho uma alimentação que, assim, é balanceada devido à carência, tá? Ela não é balanceada porque eu sou rigorosa com isso. Eu quero que... Adoro pizza, tá? Eu sou italiana, eu adoro pizza. Mas, assim, eu não exagero no leite, porque eu tenho uma certa alergia. Eu não exagero no glúten, porque eu também... Não é alergia, é uma pequena intolerância, entende? Então, assim, eu preciso ter cuidado. E eu sei a consequência disso. Então, por exemplo, nós vivemos as estações do ano, né? É muito importante a gente aproveitar frutas, legumes e verduras da estação. Porque nós somos assim, o micro desse macro, né? O nosso organismo ele tem uma correspondência direta com essas estações. Então, não adianta eu querer me encher de salada gelada, gostosa, sorvetes, em pleno inverno. Isso já causa um distúrbio dentro da gente. Até porque aqui dentro de nós somos quentinhos, concorda comigo? Então, esse quentinho, ele precisa ser alimentado. Essa coisa da gente tomar água gelada durante a refeição, né? Nada disso contribui com um bom metabolismo. Então, se a gente consegue tomar um chazinho de erva doce, exemplo, tá? As pessoas, elas têm os seus gostos. Eu tenho os meus, eu vou colocar os meus, mas cada um pode perceber quais são os seus. Um chá de erva doce, um chá de camomila, um chá de erva cidreira, são chás que
ou durante a refeição ou após a refeição, vão te ajudar demais nesse metabolismo. As mulheres de excelência que você falou, que elas precisam de foco, em vez de colocar uma garrafa de café, elas colocam uma garrafa de chá. Por quê? Não é pela essência em si, é porque fica difícil para o nosso paladar a gente beber água morna. Então, se tiver um saborzinho, a gente sente mais, a gente tem mais prazer em ter aquela garrafa ao nosso lado. A função, então, é que a água morna, né, mais para o chazinho, ela vai fazendo, ela vai colaborando com esse metabolismo, né? Isso é uma das coisas. Outra coisa é evitar o açúcar. Não é que você não come. Eu adoro comer um docinho. Eu gosto disso. Não nego esse meu desejo, esse meu prazer. Eu não nego. Mas eu não vou comer doce o dia inteiro. Porque a ansiedade, ela, consequentemente, ela me leva para o doce. Porque o doce, ele tem essa coisa do acolhimento. Você come, ai, que delícia! Aí tu fica ali naquela delícia. Só que esse açúcar que os neurônios eles estão usando para fazer as sinapses neuronais não é um açúcar saudável. Então, consequentemente, você vai metabolizar isso de forma contrária no seu organismo. Aí a outra indicação é frutas da estação. Percebe? Então, o teu intestino ele vai começando a perceber que ele tá associado ao fluxo natural do universo, que são as frutas, os legumes e as verduras da estação. Ah, Marta, mas eu não como carne ou eu como carne. Isso é uma opção pessoal, né? Eu considero comer ou não comer carne filosofia de vida, sabe? Por trás disso tem muitas coisas e eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas, por exemplo, tem pessoas que comem muita carne que o intestino prende com mais facilidade. Tem pessoas que comem peixe que sentem dor de cabeça. Tem pessoas que comem frango, dependendo da parte do frango, que o intestino prende. Então, é aí que eu sempre coloco a percepção que você tem do funcionamento do seu organismo. Porque, por incrível que pareça, se você tem uma alimentação que vai atender às necessidades das suas vitaminas, proteínas, sais minerais durante o dia e à noite antes de dormir, quando você acorda de manhã cedo, a primeira coisa é o teu intestino funcionar bem. É igual bebê. Eu não sei se você tem filho, né? Mas, assim, o bebê, ele tem que ter aquela última refeição à noite, porque vai dar 3 horas da manhã, ele vai comer, ele quer comer. E nós somos assim. Então, uma das dicas que eu falo é se alimente de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, para o seu organismo, ele não ir buscar nas reservas que ele tem. Deixa essas reservas para uma hora certa. Nós que somos mulheres de excelência, a primeira coisa que eu entendo é seja gentil com a sua alimentação. Porque se você não for gentil com a sua alimentação, como é que você vai ser gentil com o próximo? Oi? Tava mudo. Eu tava muda, agora que eu vi. E ser gentil com tudo, né? Com a alimentação, porque a alimentação são escolhas que a gente faz também, né, Marta? Escolhas, a gente começa escolhendo tudo, né? Começa escolhendo a roupa do dia, depois vai escolhendo quais os compromissos que a gente vai deixar entrar na nossa agenda, quais são as urgências das outras pessoas que a gente vai se deixar absorver por elas, né? E também a nossa alimentação. Agora, tem uma escolha. Você imagina que se você não está bem na sua alimentação, até a roupa, se você está com o intestino que ele não está funcionando bem, você vai se olhar no espelho e você vai falar que roupa que eu vou colocar. Eu acho
começa de dentro, entende, Sim. Começa de dentro, é assim que eu percebo. Sim, com certeza. E aí tem falando de escolhas, né? A gente tem a grande maioria das pessoas com quem eu converso no meu dia a dia, né? Das mulheres que eu tenho o privilégio de atender, elas relatam a necessidade do café. Né? Café é uma delícia. Eu adoro tomar café, eu promovo cafés, né, com as mulheres de excelência. A gente senta, toma café, aquela coisa gostosa. O café também tem esse negócio envolvente, né, do acolhimento, do bom papo, né? E só que muitas delas, né, o que acontece? Elas precisam, em primeiro lugar, tomar o café de manhã para poder despertar. E aí, num outro momento do dia, precisam tomar o café. E muitas delas querem deixar de precisar, né, de tomar café. Querem tomar café por prazer, não por necessidade. Se eu não tomar café, eu não acordo, né? E aí, eu queria saber de você se você tem alguns alimentos, algumas opções, né, para causarem esse mesmo efeito de despertar no nosso corpo. Aí para as meninas que têm o ciclo circadiano, eu acho, né, que chama, né, de mais lento, né, pela manhã, assim, que precisam de um certo estímulo. Então, na parte da manhã é considerada a nossa alimentação que deve ser melhor, mais consistente, né? Porque como você passou pelo menos 8 horas sem se alimentar, o teu corpo ele usou a reserva. Então, na parte da manhã, é extremamente importante a gente ter algum elemento que promova esse metabolismo. O café é um deles. Acontece que existem tipos de personalidade que a gente vai chamar de temperamento, que precisam daquele cafezinho de manhã, e tem outras que já estão no cafezinho pelo hábito, pelo vício, né? Então, como é que a gente substitui isso? Eu adoro meu cafezinho de manhã, mas quando, por exemplo, eu estou fazendo uma limpeza no meu organismo, que em todas as estações eu faço isso. A gente vai, hoje em dia, falar do detox, né? Então, o que eu substituo, que isso foi orientação tanto da minha nutricionista, como pela linha da medicina ayurvédica, é a gente usar o gengibre. Então, por exemplo, aquele chazinho lembra que eu falei para você atrás, daquela garrafinha com chá? Se você faz um chazinho de gengibre com erva doce e fica naquela garrafinha, você está acelerando o seu metabolismo, dando um up no seu organismo, no seu intestino, e você está tendo aquele prazer que o café te dá. Sendo que a cafeína do café, para muitas pessoas, que é o meu caso, depois das 4 horas da tarde, se eu tomar um café, eu passo a noite inteira acordada. Então, a gente tem substitutos, sim. Tem o chá verde, tem o chá branco, tem o gengibre, né? E pela manhã, para aquelas pessoas que querem trocar o café por algo, o que eu indico? É fazer um suco verde com limão e gengibre. Então, o metabolismo do organismo ele vai modificar consideravelmente e a pessoa não vai ter a necessidade do café. Mas a gente tem uma pegadinha nessa história. Qual é? Outro dia, participando de um encontro de mulheres e falando sobre docinhos mais saudáveis, então a gente uma delas estava ensinando um docinho de amêndoas, feito com amêndoas, você tritura a amêndoa e bate com tâmara, você vai enrolar e vai passar ela na amêndoa bem trituradinha. Deu água na boca, né? Porque é uma delícia mesmo. É maravilhoso. Aí uma vira e fala assim, nossa, isso aí é um brigadeiro de amêndoas. Qual é a pegadinha? O que acontece na nossa mente? Você acorda de manhã cedo, deixa eu tomar aquele cafezinho. Se eu falar para você assim,
Fabiana, olha, eu estou te dando um brigadeiro de amêndoas. Na hora que você vai botar esse brigadeiro na boca, o que você vai imaginar? Chocolate com granulado. Na hora que você morder, que você vê que aquilo é amêndoa, você fala, tem alguma coisa estranha aqui. A mente rejeita, percebe? Então, quando eu dou a informação certa para a mente do que ela vai se alimentar, ela já não vai tão resistente, porque o nosso problema é o hábito. Então, eu tenho uma resistência em modificar isso. Eu passo 3 meses tomando café. Quando muda a estação, eu fico direto no chá, durante uma semana. No chá de gengibre com erva doce. Mas eu informo para o meu organismo, querido corpo do meu coração, que é o ser que faz com que tudo na minha vida aconteça. Nós vamos passar uma semana modificando o que nós vamos ingerir de manhã. Para quê? Para o nosso bem-estar e purificação. Para daqui a uma semana, a gente se alimente de forma mais adequada, mais condizente com a estação. Então, esse diálogo interno é o diálogo que, com certeza, vai te manter naquela mudança ali. Percebe? Então, a gente tem chá verde, chá branco, chá de gengibre, o próprio café com cardamomo, o café com baunilha, tudo são modificações que eu estou fazendo, mas eu tenho que informar para o meu corpo. É entrar em acordo, né, com o corpo. Informar e entrar em acordo, olha só, estou fazendo isso, é para o nosso bem, vamos lá. Exato. Muito bom, muito legal. Gostei muito das suas dicas, Marta. Foi muito bom estar com você aqui hoje. E você tem alguma mensagem final aí para deixar para as nossas mulheres de excelência, para elas, alguma coisa para elas se conduzirem aí no seu dia a dia de maneira ainda mais produtiva através da respiração e da alimentação? Sim, a mensagem que eu deixo é o seguinte: respirar foi o primeiro ato da nossa vida e ele vai ser o último ato da nossa vida. Então, enquanto a gente esteve no primeiro suspiro e estamos indo para o último, que a gente possa observar essa respiração, porque ela vai dar qualidade aos nossos pensamentos, às nossas emoções e, consequentemente, ao funcionamento do nosso corpo. Então, nós vamos ficar muito mais sensíveis. A nossa boca vai aguar diante de um alimento e a gente vai saber se aquilo dali é saudável ou não para a gente naquele momento. Então, a dica da respiração é essa, e a dica da alimentação é: aproveite frutas, legumes e verduras da estação, aproveitem. Resgatar o velho hábito de fazer feira, né? A gente fica indo no mercado, comprando as coisas que estão ali, né, limitadas. Muitas vezes tem coisas da estação, mas esse final de semana, por exemplo, foi à feira. Fazia um tempão que eu não ia à feira. Eu falei, nossa, é uma experiência, né? Uma experiência gostosa também. Bacana. E deixar e ser gentil consigo mesmo, sabe? Porque se você não for gentil com você, um corpo são, ele não consegue ser melhor para outras pessoas. Essa excelência que você promove nas mulheres, elas não vêm à tona. Elas vêm, mas elas vêm parcial, com dificuldade. Somos seres integrais, né? E foi muito bom estar com você aqui hoje, Marta. Muito obrigada, abrindo mais o nosso entendimento a respeito disso que é tão importante para a nossa produtividade, que é a nossa alimentação. Muito bom estar com você. Um beijinho. Muito obrigada. Muito obrigada, tá bom? E que você seja, assim, essa mulher de excelência sempre e que mais mulheres possam estar junto com você para poder sentir isso que eu estou sentindo agora. Tá? Amém, amém. Muito bom. Beijo. Beijo.